Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Marcos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 16. É um texto muito conhecido quando tratamos do tema da criança, e nesse mês onde as EBFs estão acontecendo, é um tema que vem sempre à tona. Um texto. O verso 13 começa assim, Marcos capítulo 10. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor, nós louvamos o seu nome precioso pela tua palavra, que já foi lida, já foi cantada, já foi lâmpada para as nossas orações, guiando o nosso falar com o Senhor. E agora, mais uma vez, ela está aberta diante dos nossos olhos e suplicamos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, possa iluminar o nosso entendimento para compreendermos essa porção da sua palavra e aplicarmos a nossa vida com a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem do alto. Eu dou graças a Ti em nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo um texto muito conhecido, toda vez que eu leio esse texto, eu fico inquieto em saber por que os discípulos de Jesus agiram da forma como agiram nesse momento. A cena grande é algumas pessoas interessadas levaram crianças até o Senhor, com o objetivo de que Cristo as abençoasse. E os discípulos, que já estavam caminhando muito tempo com Jesus, já tinham visto Jesus receber as pessoas com todo carinho, com toda atenção, sem jamais rejeitar ninguém. Ao invés de ajudarem as crianças a se aproximar de Jesus, os discípulos tentaram impedir que isso acontecesse. E a pergunta é: o que motivou o coração dos discípulos a agirem da forma como agiram? Para a gente entender isso, nós precisamos voltar ao início do capítulo 10, para que nós entendamos o contexto onde essa narrativa se deu e compreender o que estava motivando o coração dos discípulos interiormente para que esse comportamento acontecesse. O início do capítulo 10 relata para a gente que Jesus estava em viagem ainda na região da Galileia, mas a sua intenção era partir e ir diretamente para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Jesus, no capítulo 8, já havia dito para os seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. E lá ele seria entregue nas mãos das autoridades, seria julgado, morreria e ressuscitaria. Então, a história que nós acabamos de ler está nesse período do ministério de Jesus,
em que ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. E a Bíblia nos diz que uma multidão se aglomerou ao redor de Jesus, algo que acontecia naturalmente. As pessoas admiravam o Senhor Jesus Cristo, admiravam a sua postura de vida, a sua coerência, a autoridade com que ele ensinava, os sinais que ele realizava. E as pessoas então ficaram no entorno dele. Mas o capítulo 10, logo no início, diz para a gente que no meio daquela multidão, havia um grupo que não tinha nenhuma admiração por Jesus, eram os fariseus. E a intenção deles era encontrar uma situação que pudesse levar a uma acusação contra Jesus e de alguma forma pararem o movimento que estava acontecendo a partir da vida de Jesus, porque eles não gostavam de Jesus. E então eles trazem uma pergunta para Jesus que talvez para nós a gente não consiga perceber a gravidade naquela época. Mas eles fazem uma pergunta para Jesus. Olha o versículo 2. Então alguns fariseus se aproximaram dele para colocá-lo à prova. Perguntaram-lhe. Eles tentaram colocar Jesus à prova, fazer um teste com Jesus. Com que assunto? Qual assunto? O assunto do divórcio. Eles perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher? Mas por que esse assunto foi utilizado para criar uma armadilha para Jesus? Porque esse era um tema muito debatido naquela época. Era tão debatido que haviam dois rabinos, o mais conservador e o mais à frente. O mais conservador dizia que o divórcio não poderia ser realizado por qualquer motivo. Mas o mais liberal dizia: não, o homem se acordou, olhou para sua mulher e disse: não gosto mais de você, vá-se embora. Não é algo muito diferente dos dias de hoje, não é verdade? Então, haviam esses dois rabinos de duas escolas distintas, e que esses dois pensamentos dividiam o povo. E os fariseus, sabendo exatamente que era um tema disputado, um tema acalorado, eles criam uma situação para Jesus, para que Jesus apresentasse de que lado ele estava. Só que Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhecia as motivações. Gente, o comportamento humano é apenas a ponta do iceberg. O comportamento humano é resultado daquilo que governa o coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então Jesus sabia o que estava motivando o coração deles. E Jesus faz a pergunta para eles: devolve. O que vos ordenou Moisés? O que a lei ensinou? E eles fazem uma colocação corrompida de Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. Eles dizem assim: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. A lei permitiu, Moisés permitiu. Mas eles não tinham nenhum interesse em seguir Moisés e a lei. E Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. E agora você vai perceber que no versículo 6, Jesus volta ao princípio normativo de Deus da criação, do projeto original de Deus para casamento. E Jesus diz assim: mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E os dois serão uma só carne. Assim, já não serão mais dois, porém, uma só carne. E Jesus então conclui o pensamento. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Então Jesus leva aqueles fariseus ao projeto original de Deus lá do Éden. Uma união indissolúvel.
O que Deus uniu, o homem. Agora, se você olhar para o versículo 10, você vai ver que o cenário muda. O primeiro cenário até o verso 9 é Jesus com a multidão e os fariseus. Esse é o cenário. Se você olhar para o próximo versículo, você vai ver que agora o cenário é uma casa. Jesus na casa, não tem mais multidão, não tem mais escribas e fariseus, é Jesus e os seus discípulos. Gente, e o que eles perguntaram para Jesus? O que eles perguntaram? Sobre o divórcio? Mas de novo? Eles já não tinham ouvido Jesus falando para os fariseus? É para você entender que era um tema importante, debatido naquela época. E eles voltam o mesmo tema e o mesmo assunto. E talvez você esteja pensando, mas o que tem a ver o texto que o pastor leu? Você vai entender. Então Jesus na casa, no verso 11, ele diz: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outra, comete adultério. Você está conseguindo imaginar a cena? Consegue ver a cena? Se eu estivesse com as crianças, elas estariam vendo, já até as cores. Não é verdade? Então, olha, Jesus com os discípulos numa casa, talvez assentados ao redor da mesa, conversando sobre esse tema, um seminário especial, exclusivo sobre casamento. E quem entra na cena? Quem chega na casa? Quem chega? As crianças. Imaginam a cena? Jesus, os discípulos interessados em saber mais sobre casamento, e quem rouba a cena? Quem entra na cena? As crianças. E você acha que as crianças entraram quietinhas? Imagina, elas sabiam que estavam sendo levadas até o Senhor Jesus, o maior mestre e rabino. Seriam levadas para serem abençoadas. Elas não entraram na pontinha dos pés, entraram felizes, alegres, como toda criança normalmente é, não é verdade? E quando os discípulos viram esse movimento contrário, na cabeça deles, essa bagunça, o que eles fizeram? Vá-se embora. Quem são vocês para atrapalharem o nosso tempo sossegado com Jesus? Não tem mais a multidão, não tem mais fariseu fazendo pergunta de pegadinha para Jesus, é só a gente e Jesus. E por que vocês estão atrapalhando agora? Vão embora. Expulsaram as crianças. E Jesus falou assim para eles: olha, muito bom, discípulos fiéis, fizeram bem, eu já estava cansado, eu queria um tempo sossegado, e vocês agiram bem. Foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez. Os discípulos agiram assim porque na cabeça deles as crianças eram seres que não tinham muita importância. Quem eram aquelas crianças para atrapalhar o tempo que eles estavam tendo com Jesus? E aí nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Jesus corrigindo a conduta errada deles, ensinando como eles deveriam lidar com as crianças e ensinando para eles que as crianças ensinam para a gente como receber o reino de Deus. Eu amo a didática do Senhor Jesus Cristo, a forma como Ele sabiamente usa os recursos que estão para ensinar profundos ensinamentos. E olhando para esse texto, eu quero partilhar com os irmãos algumas lições que a gente precisa aprender com Jesus, os discípulos e as crianças em relação às crianças dos nossos dias. A primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs nessa manhã é que até hoje as crianças precisam ser levadas ao Senhor Jesus. Não somente naquela época, mas até hoje, e o texto começa nos informando. Alguns lhe traziam crianças para que as... A pergunta é, quem? Quem? O narrador Marcos, guiado pelo Espírito Santo, não disse para nós.
Só disse algumas pessoas, ou alguns. Mas quem é que foi? Havia uma tradição naquela época de quando os pais percebiam um mestre da lei, um rabino, coerente, que vivia de maneira reta e ensinava com autoridade, havia uma prática comum de pais levarem seus filhos para que esse mestre os abençoasse. Então, aqui nós temos pais que perceberam em Jesus que Jesus Cristo era um mestre diferente dos escribas dos fariseus. E aqueles pais estão interessados em levar seus filhos até o Senhor Jesus. E essa é a verdade que nós temos que guardar no coração até hoje. Nós temos muitas crianças que precisam ser levadas até o Senhor Jesus. E quem deve ser os primeiros que devem levar crianças até Jesus Cristo? Os pais. Nós, pais, temos o privilégio, meus irmãos, é um privilégio poder levar nossos filhos aos pés do Salvador. Compartilhar com eles a grande história da salvação. Que é um Deus poderoso, que criou todas as coisas para a sua glória. E que todas as coisas só fazem sentido se houver relação com esse Deus. Mas que o pecado alienou todas as coisas e distanciou todos de Deus. Mas que Deus amorosamente providenciou a solução para esse problema, enviando o Senhor Jesus Cristo ao mundo. Eu quero dizer para você, você como pai, você como mãe, você tem um privilégio. Você tem um chamado de Deus. Você tem um privilégio de ser o primeiro ou a primeira evangelista do seu filho e da sua filha. Olha que privilégio levá-los aos pés do Salvador. Nós temos a bênção de trazer as crianças para a igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Como eu falei para vocês, eu louvo a Deus por não conhecer outro ambiente que não seja a igreja. Isso é bênção, é maravilhoso. Mas trazer a igreja não é tudo. Nós temos que levar nossos filhos ao Salvador Jesus. Deixa eu contar a minha experiência. Papai, ele era o vice-presidente da igreja. E minha mãe era a diretora do departamento infantil. Então eu achava que eu era o salvo já, né? Eu conhecia todas as histórias da Bíblia, pastor. Conhecia toda a dinâmica do culto, desde que começava até terminava. Eu sabia tudo. Então eu achava que eu seria salvo por causa disso. Porque meu pai, porque minha mãe, porque eu conhecia as histórias da Bíblia. Então, toda a minha esperança de salvação não estava em Cristo como meu Salvador. Estava no meu pai, na minha mãe e toda a criação que eu havia recebido. Eu não havia conhecido a Cristo como meu Salvador. Ninguém havia me evangelizado. Eu era uma criança igrejada, estava na igreja. Isso é uma bênção. Mas ninguém havia me levado pessoalmente a Cristo. Ninguém havia falado o evangelho para mim. Somente aos 7 anos de idade eu ouvi pela primeira vez o evangelho puro e simples, numa programação ao ar livre. Lembra-se disso? Lembra disso? O pregador, que foi um convidado, eu tenho certeza que ele fez o curso da PEC, porque ele apresentou a mensagem de salvação, não usando o livro sem palavras, mas usando a mesma estrutura. E naquele dia, parece que os meus olhos se abriram. Parece que uma venda foi tirada. E eu percebi que eu era pecador. Mesmo talvez não fazendo todas aquelas coisas que os meninos da rua faziam, mas mesmo assim, eu era pecador. E que meu pecado me separava de Deus. Ele falou sobre o Senhor Jesus Cristo. E os meus olhos se abriram para Jesus, para que eu pudesse contemplar Cristo como meu Salvador. E naquele dia, aos 7 anos, ouvindo pela primeira vez o Evangelho, Deus, pela sua graça, me salvou. Tirou o meu coração de pedra e colocou um coração de carne. Me regenerou e me transformou.
Meus irmãos, é uma grande bênção trazer as crianças para a igreja e continuemos a fazer isso, mas temos que levá-las também aos pés do Salvador Jesus Cristo, falar para elas. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: pastor, mas eu não tenho o chamado que vocês têm. Eu digo: mas eu também não. Mas pastor, peraí, o senhor não ouviu assim, uma voz especial falando com você? Não. Não teve um sonho? Não. Assim, o que aconteceu? Eu falei: eu estava estudando a Bíblia e lendo, e entendi que as crianças, a infância é um grande campo missionário. Então dediquei a minha vida. Nós estávamos nos preparando para sermos missionários da Junta de Missões Mundiais com o povo Tuareg no norte da África, um povo nômade. Mas Deus abriu os meus olhos para ver que aqui no Brasil existem também muitas Áfricas. Deus me fez ver que aqui em comunidades no Rio de Janeiro existem crianças que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Deus me fez ver que aqui no Rio de Janeiro, em condomínios de luxo que a gente não consegue acessar, existem crianças que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu dediquei a minha vida ao Senhor. E eu tenho uma frase dita por uma missionária, Sophia Miller, uma missionária americana que dedicou a sua vida a alcançar povos indígenas no Brasil. Ela disse assim: eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Meus irmãos, nós não precisamos de um chamado especial para falar de Jesus para as crianças, porque o chamado já foi dado. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. Você não precisa de um chamado especial para falar para aquele menino, para aquela menina que mora ao lado da sua casa. A ordem já foi dada. O que nós precisamos fazer é ter um coração disposto a obedecer. Então, essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. As crianças, até hoje, precisam ser levadas ao Salvador. E você vai dizer: mas pastor, por que as crianças precisam ser levadas ao Salvador? Porque elas são pecadoras. Ah, não, pastor, não é possível. O meu filho, a minha filha são tão fofinhos, tão bonitinhos. Eles são pecadores? Sim. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que por causa do pecado de um homem entrou a morte no mundo todo. Então, se a gente não olhar as crianças na sua condição natural, nós não vamos entender o seu pior problema. O pior problema da infância não é social, não é emocional, não é escolar. Esses são problemas. Mas o pior problema da infância é o coração rebelde e pecaminoso. Meus irmãos, as crianças não precisam aprender a desobedecer. Elas já nascem sabendo fazer isso. Você já conseguiu imaginar um pai dizendo assim: filho, eu vou dar para você um curso de desobediência, senta aí. Olha, desobediência, isso faz assim, 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 e você vai ser doutor em desobediência. Algum pai faz isso? Mas como é que as crianças obedecem desde pequenininho? Eu quero que você imagine a cena. Imagina que eu tenho aqui a minha filha imaginária chamada Sofia. Ela é uma bebezinha pequenininha, né? Tem as minhas bochechinhas assim, bem gordinhas, perninhas gordinhas. Você está vendo a Sofia aqui? Ela está com um arquinho na cabeça, com as cores da mensagem de salvação. Aquele sapatinho assim brilhando, aquela meia com pomponzinho assim, está vendo aqui, né? Ela está com uma chupeta na boca. Quem deu foi a avó. Foi eu não, foi a avó. Estou brincando, minhas irmãs. Ela está com a chupeta na boca. Aí chegou a hora de tirar a chupeta. Eu tiro a chupeta. O que acontece com ela? Só chora? Vocês já viram aqueles cotoquinhos de gente ficando vermelho? Esticando para cima, assim. Já viu isso acontecer? O que é isso, gente? O que é isso?
Isso é pecado. É a natureza pecaminosa se manifestando. Eu quero a minha chupeta. Por que que você tirou da minha boca? Nós estamos vivendo hoje em dia uma inversão, é a ditadura da infância. Os pais estão servindo debaixo da tutela de alguns filhos. As crianças não precisam aprender a desobedecer. Elas já sabem fazer isso. Elas precisam aprender a obedecer. E por isso que é mais difícil. Porque a obediência é contrária à natureza pecaminosa. Por que que a gente precisa levar as crianças a Jesus Cristo? Nossos filhos, netos, sobrinhos, as crianças da igreja. Porque elas são pecadoras. E o pecado separa a criança de Deus. O coração da criança responde de maneira de acordo com aquilo que está governando o seu coração. A criança não é neutra, meus irmãos. O coração da criança não é neutro. A criança foi criada para adorar a Deus. Ou ela vai adorar a Deus, ou ela vai adorar qualquer coisa no lugar de Deus. O coração da criança não é neutro. O seu comportamento vai ser uma resposta daquilo que governa o seu coração. Por isso que quando a gente trata com criança, a gente não trata apenas olhando o comportamento externo. Nós olhamos o coração da criança. Eu quero indicar um livro para os pais que estão aqui, um bom livro, do pastor Ted Tripp, Pastoreando o Coração das Crianças. Leiam esse livro e vocês vão ver quão abençoados vocês serão. Então as crianças precisam de um Salvador, porque elas são pecadoras e carecem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós então devemos ser a ponte, aqueles que vão ajudar as crianças a se aproximarem de Jesus Cristo, coisa que os discípulos não fizeram. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você tem sido ponte para levar meninos e meninas aos pés do Salvador? Filhos, netos, sobrinhos, aquele menino bagunceiro que faz bagunça na sua rua. Nós temos a história de muitas crianças que foram levadas à igreja por conta de famílias da igreja, que os pais não eram crentes, mas as famílias levavam as crianças até Jesus Cristo e as crianças foram salvas. A pergunta é: eu tenho sido instrumento para levar crianças a Jesus Cristo? Ponte? Estou facilitando isso? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que essa geração de crianças possa conhecer o Salvador Jesus Cristo? Quantas crianças ficam vagando aqui pelo bairro de Marechal Hermes que ainda não conhecem a Cristo Jesus como Salvador? Quantas crianças estão em condomínios, estão em comunidades no entorno que não conhecem a Jesus como Salvador? Quem é que vai a essas crianças? Somos nós. As crianças estão nas escolas, elas estão nas creches, elas estão em outras instituições. Quem vai levá-las aos pés do Salvador? Essa é a pergunta. E a minha petição, Senhor, nessa manhã é que você diga: Senhor, eu estou aqui. Eu coloco minha vida nas mãos do Senhor, para que qualquer criança que cruzar a minha frente, eu possa falar do seu amor, porque eu quero ser ponte para levar meninos e meninas a Jesus. A terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que o Senhor Jesus Cristo, quando viu o comportamento dos discípulos, ele não fez festa, ele ficou indignado com isso. E essa expressão da indignação de Jesus Cristo aparece quando Jesus vê o mercado no templo e quando ele vê a hipocrisia dos escribas e fariseus. Ele ficou indignado e disse para eles: não impeçam as crianças de virem a mim. E ele termina dizendo: porque o reino de Deus é dos que são como elas. Percebam que ele não está dizendo que o reino de Deus é das crianças porque elas são crianças. O reino de Deus é daqueles que são como elas. Algumas pessoas dizem que as crianças nascem já dentro do reino de Deus. Isso não é bíblico.
A Bíblia nos ensina que todos nascem fora do reino. E para entrar no reino, precisam entrar pela porta do novo nascimento. Isso para criança, adolescente, jovem e adulto. Mas essa palavra de Jesus nos faz entender que a agenda redentora do reino de Deus também inclui as crianças. O reino de Deus está aberto para as crianças também. E é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos: não impeçam as crianças. Porque o reino de Deus é para aqueles que são como elas. E se é para aqueles que são como elas, também está aberto para elas. O reino de Deus não é um reino de exclusão. O reino de Deus é um reino de salvação. E as crianças estão incluídas na agenda redentora do reino de Deus. Cada criança desse bairro, cada criança de onde você mora, é projeto, alvo da agenda redentora do reino de Deus. Caminhando para a gente terminar. Então, primeiro nós devemos ser aqueles que vão levar as crianças a Cristo. Nós temos que entender que a agenda do reino de Deus, de redenção, inclui as crianças. Agora, Jesus ensinou para a gente que as crianças nos ensinam a receber o reino de Deus. Olha o que ele diz no verso 15: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma, jamais. Aí as pessoas pensam assim: não, está vendo, pastor? As crianças são puras, inocentes. Não é isso que Jesus está dizendo. Bem, naquela época, as crianças cresciam num ambiente que desprezavam a infância. O judaísmo melhorou isso, mas a cultura grega, a cultura romana, agia com desprezo. Então as crianças eram tratadas como seres inferiores, insignificantes. Quando uma criança recebia uma boa ação de alguém, essa criança jamais ia dizer: olha só como eu sou uma criança boa, eu mereço receber essa boa ação, eu mereço receber esse presente. A criança jamais ia pensar nisso. Por quê? Porque ela cresceu num ambiente onde todo mundo dizia que ela era pequena. Então, quando ela recebia alguma coisa, ela recebia de fato como um presente que alguém estava dando para ela por amor e por bondade. Meus irmãos, Jesus disse que nós precisamos receber o reino de Deus como as crianças. Os fariseus, eles achavam que mereciam receber o reino de Deus, porque guardavam as tradições, entre aspas, guardavam as leis, guardavam os costumes. Eles achavam que tinham um currículo espiritual que poderiam apresentar dizendo que eles eram merecedores, mas as crianças não. O reino de Deus não é para aqueles que se acham merecedores. O reino de Deus é para aqueles que sabem que não são merecedores, mas o recebem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Foi por causa da obra de Jesus Cristo na cruz que o reino de Deus pode ser acessado por cada um de nós. Não é por causa da nossa justiça, nem por causa da nossa bondade, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Eu, essa semana, encontrei com um jovem que foi adolescente comigo, não foi muito tempo atrás, um pouquinho só de tempo atrás. E eu dei um abraço nele e disse assim: meu filho, como é que você está? Ele disse: estou bem. Falei: que bom. Como é que você está com o Senhor? Ele disse: com o Senhor eu estou em dívida. Eu disse: sim, e todo mundo tem dívida com o Senhor. E eu disse para ele: e essa dívida que todos nós temos com o Senhor é uma dívida que a gente não pode pagar. Por isso que Cristo Jesus veio ao mundo, meu filho, e ele obedeceu a lei perfeitamente no seu lugar. Ele não só morreu por você, ele viveu por você. Ele cumpriu toda a justiça de Deus.
e obedeceu a Deus perfeitamente, para que a justiça dele fosse colocada na sua conta. Ele recebeu a sua injustiça na conta dele. Falei, olha, Cristo morreu por você, ele ressuscitou por você, e ele tem poder para transformar a sua vida, e Deus está com os braços abertos para receber você. O reino de Deus não é recebido por aqueles que merecem. O reino de Deus é recebido por aqueles que sabem que não merecem, mas recebem esse presente pela sua graça e pela sua bondade. Meus irmãos, nenhum de nós está aqui sentado porque a gente merecia alguma coisa. Se Deus desse a nós o que a gente merecia, a gente estaria completamente perdido. Mas Deus nos resgatou com sua graça e sua bondade. E as crianças nos ensinam a receber o reino de Deus, com humildade, sabendo que é por graça. E por último, Jesus pegou aquelas crianças nos braços e as abençoou. Olha que cena bonita. O início da narrativa começa com as crianças sendo impedidas e termina com crianças sendo acolhidas no braço. E a expressão abençoar é tão interessante que a ideia do texto é abençoar fervorosamente, vez após vez. Não é assim, estão todos abençoados, agora vão-se embora. Não, é colocar cada criança individualmente e dizer que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus abençoe você. E foi isso que Jesus fez. E é exatamente isso que Jesus quer continuar a fazer através da minha vida e através da sua vida. Ele quer, através da minha vida e através da sua vida, abençoar fervorosamente essa geração de crianças. O inimigo sabe que a infância é significativa na vida de qualquer pessoa. Que aquilo que é construído ou destruído na infância produz um impacto direto na vida completa de uma pessoa. A grande pergunta que nós temos que responder essa manhã é: quem vai chegar primeiro a essa geração de crianças? Que o Senhor abençoe os irmãos. E a minha oração é que o Senhor continue usando essa igreja, como tem usado já nessa história toda linda que vocês têm, de abençoar essa comunidade. Mas eu quero dizer para os irmãos, existe uma geração de crianças aqui em Marechal Hermes que está perdida, vagando nas trevas, na escuridão do pecado. E Deus plantou os irmãos aqui para que essas crianças conheçam a Jesus Cristo e se tornem discípulas do Senhor. Deus quer usar a sua vida para isso. Que Ele te abençoe, que Ele te dê sabedoria, que Ele use você para a glória dEle na salvação das crianças. Deus abençoe a todos, meus irmãos.